Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Uma pergunta recorrente ao longo desse ano de 2020 é por que, afinal, as economias não recuperam o seu desempenho, o seu desenvolvimento pré-pandemia, quando medidas de flexibilização do isolamento são adotadas. É bem verdade que nós temos um caso excepcional, como o da China, que a economia se recuperou muito rapidamente, se recuperou em V, ou seja, se recuperou na mesma velocidade que afundou. Mas isso não é o normal. Ao redor do mundo, temos observado que mesmo com a flexibilização de medidas de isolamento, as economias não se recuperam velozmente, não se recuperam de forma significativa. E por que isso acontece? Isso acontece porque a maior parte das economias do mundo, em particular as economias desenvolvidas, mas também economias emergentes, como é o caso do Brasil, dependem muito mais do setor de serviços do que do setor industrial ou do setor agrícola. E durante essa pandemia ficou muito evidente que o setor agrícola e o setor industrial são menos impactados pela pandemia do que o setor de serviços. O setor industrial, em particular, até foi um pouco impactado, mas se recuperou muito rapidamente. Agora, o setor de serviços, não. O setor de serviços não consegue se recuperar na mesma velocidade que afundou. E a explicação para isso é relativamente simples. O setor de serviços ele depende bastante da interação entre pessoas, depende bastante da aglomeração. Não é nem difícil de explicar ou de visualizar. Imagine o setor de bares e restaurantes, imagine o setor de turismo, de transporte aéreo. São situações, sem dúvida alguma, que mesmo com a flexibilização do isolamento, as pessoas ficam hesitantes em contratar serviços dessa natureza. Eu sei que nós vimos no Brasil e ao redor do mundo algumas cenas que causaram, inclusive, bastante choque de aglomerações em bares e restaurantes, mas isso não é a regra. A regra tem sido uma diminuição substantiva do volume de serviços contratados. A regra tem sido uma redução substantiva das idas a restaurantes, das idas a teatro, a cinema, das viagens aéreas, das viagens ao exterior. E claro que dentro de um contexto como esse, o setor de serviços não consegue se recuperar. No caso do Brasil em particular, o setor de serviços representa 70% do PIB brasileiro e é ao setor de serviços que se deve o fato da economia brasileira não conseguir recuperar o patamar pré-pandemia. Em bom português, tudo indica que nós só teremos uma normalização da economia mundial quando for encontrada uma vacina ou quando, de alguma forma, o vírus for controlado. Até lá, vamos viver realmente o que temos vivido até agora, um cenário de incerteza, de insegurança, com pessoas hesitando contratar serviços, hesitando aglomerar, o que efetivamente não é bom para a economia, diminui o ritmo de crescimento, o ritmo de emprego. Na prática, estamos falando de uma situação que não depende de estímulos fiscais ou monetários. Os estímulos fiscais e monetários podem até ajudar, mas eles têm um limite nessa ajuda. Eles não conseguem restabelecer a normalidade da economia como aconteceria em outras crises. Afinal, uma crise de fundo sanitário, de origem sanitária, vai ter que ser resolvida de forma sanitária. A economia não é capaz de ultrapassar, através dos seus instrumentos tradicionais, esse problema que não tem uma origem econômica. Então, nós podemos reduzir juro, podemos oferecer estímulos fiscais, são importantes. O próprio Fundo Monetário Internacional, nessa semana, recomendou que esses estímulos não sejam retirados de forma muito veloz. Agora, existe um limite para a eficácia desses estímulos no que diz respeito à recuperação da economia brasileira e da economia mundial. Vamos aguardar e torcer para que essa questão sanitária seja resolvida o mais rápido possível, para que aí sim a economia possa restabelecer a sua normalidade e possa voltar a ter uma trajetória de crescimento, geração de emprego, renda e aumento do nível de bem-estar. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de nos apoiar.
lá no site do Petit, petijornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador. O Petit é uma mídia independente, não tem qualquer tipo de empresa por trás, qualquer tipo de financiador. Nós vivemos e sustentamos esse projeto através do apoio, da ajuda de nossos apoiadores. Além disso, vou colocar aqui tagueado no descritivo desse áudio o link com maiores informações sobre o novo curso do Petit Jornal, o curso sobre Estados Unidos. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.